causa que hoje é ceia, então a gente tem que ser um pouquinho mais desenvolto, né? Olha só, presta atenção aqui, tá? Diz assim a palavra de Deus, ó. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha com ele a Abalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E colocaram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzai e Aô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltério, com tamborins e com pandeiro e com símbolos. Chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois deixavam pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Davi ficou triste porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Amém. Deus, glória a Deus. Irmãos, olha só, o versículo 11 diz assim, ó. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, meus queridos, amados irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra de Deus que Deus traz aos nossos corações esta noite é uma palavra onde nós seremos o mais breve possível. Por isso eu quero que você preste bastante atenção. Aqui conta uma história que muitos já viram essa história, já ouviram pregação sobre essa história. Não tem nada de novo. Você já ouviu essa palavra? Davi vai até a casa de Abinadab para levar a arca. A arca no Antigo Testamento representava o quê? A presença de Deus. Aleluia. Para você estar na presença de Deus, você teria que ir até o templo onde estava a arca, ou lá em Siló, e ali você estava na presença de Deus. Assim era no Antigo Testamento. Hoje, irmãos, a arca da aliança, a qual representava e era a presença de Deus, ninguém sabe onde ela está. Mas mesmo assim nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. Nós sentimos a presença de Deus? Amém. Você não sentiu a presença de Deus nos louvores? Eu senti a presença de Deus nos louvores. Eu senti a presença de Deus nas palavras. Você sente a presença de Deus no caminhar. Mas pastor, mas era aquele tempo, era o Antigo Testamento. Lá no livro de João, Jesus disse que ele vai para o Pai e ele vai rogar para ele enviar o Espírito Santo de Deus para ficar conosco. Agora o Espírito Santo faz morada dentro de você. Mas naquele tempo a presença de Deus estava na arca. Mas por que a arca não está no templo, não está em Siló, mas está na casa de um homem chamado Obed-edom? Porque veja, irmãos, Israel guerreando com os filisteus, eles perderam a batalha. E o que eles disseram? Eles disseram assim: vá até a casa do sacerdote ali e traga a arca. E quando a arca chegar aqui no arraial, quando a arca chegar aqui no local de guerra, com a presença de Deus nós vamos vencer.
Sabe, irmão? A presença de Deus é algo mais magnífico que nós temos. Mas para nós estarmos na presença de Deus, nós não podemos estar de qualquer maneira. O que nós temos que fazer? Nós temos que o quê? Ter reverência com as coisas de Deus. E ali quando a arca chega no arraial, um grande grito se ouve no exército. E o povo dos filisteus ficam com medo. Mas eles não desanimam e vão guerrear com o povo de Israel. E quando eles guerreiam com o povo de Israel, o povo de Israel perde a batalha, sai correndo e o povo filisteu toma posse da arca. Sabe, irmãos? Sabe o que aconteceu aqui? Uma tragédia. Os filhos do sacerdote, Ofni e Ofinéias, que levaram a arca, foram mortos. Seu pai Eli, o sacerdote, quando soube da notícia, ele estava sentado numa cadeira e ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um de Ofni ou de Ofinéias, que estava grávida, quando ela soube da notícia, ela entrou em trabalho de parto. E deram o nome daquela criança, né, de Icabod, que quer dizer, se foi a glória de Deus. E ali, meus queridos, a arca agora, a presença de Deus, não está mais no meio do povo de Deus, está no meio dos filisteus. Só que o que acontece? Querer a presença de Deus de qualquer forma vai nos gerar o quê? Custo. Vai nos gerar constrangimento, sofrimento. E ali os filisteus, eles começam a sofrer enfermidades, tumores, pragas. E eles dizem que precisam mandar a arca de Deus de volta para o território de Israel. E o que eles fazem, meus queridos amados irmãos? O que eles fazem? Eles colocam ela em um carro novo. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 6, no versículo de número 7, diz assim, ó: agora façam um carro novo, peguem 2 vacas de cria sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro e levai os seus bezerros, e colocai ela, a arca, e enviar para Israel. Irmãos, a arca só poderia ser conduzida por levitas. Só que dá para entender porque eles não entendem as coisas de Deus. Eles não entendem as coisas de Deus, então eles constroem um carro de boi novo, com bois novos, colocam a arca e mandam para o território de Israel, e os bois vão levando. Sabe, irmãos, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos num mundo sem entendimento, muitas das vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas quando nós passamos a conhecer realmente a palavra de Deus e como ela funciona, nós não podemos viver errado sabendo fazer o certo. Esse dia eu conversava com a minha esposa sobre as leis de Deus. As leis de Deus é somente para quem vem à igreja? Quem não é crente é obrigado a cumprir as leis de Deus? Sim ou não? Sim. Adulterar é só para quem é crente e conhece a palavra de Deus ou não? Adulterar é para ninguém. Roubar é só para quem é crente e conhece a palavra de Deus? Não. Matar é só para quem conhece a palavra de Deus, os 10 mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas do próximo, nem a mulher ou o marido do próximo. É coisa só de quem conhece a palavra? Não. São princípios morais. Eles não entendiam as coisas de Deus. Tem pessoas lá fora que eles não entendem as coisas de Deus. Eles às vezes até praticam, mas eles sabem o que estão fazendo. Sabe, irmãos, o que nós devemos entender? Que quanto mais conhecimento nós temos, mais intimidade, mais presença de Deus que você tiver, você vai conseguir fazer aquilo que Deus ensina. Porque as leis de Deus não é para te punir, mas as leis de Deus é para te proteger. Amém, glória a Deus. Tem uma lei escrita: não fure sinal vermelho. Porque se você furar, você corre o risco do quê? Ou matar ou morrer.
A lei do sinal vermelho não é para te punir, é para te proteger. Há uma lei agora de alcoolismo e direção. Não é para te punir, é para te proteger. Quando eu bebia e dirigia, eu corria o risco de ser pego pela lei, ou antes de ser pego pela lei, ser pego pela morte. Hoje, essa lei está morta para mim. Glória. Então, irmãos, quando eles não entendem, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas a partir do momento que você conhece as coisas de Deus, a lei de Deus, você tem que procurar cumprir certinho, para te proteger. E os bois vão. E a Bíblia diz que a arca ficou 7 meses com os filisteus. E eu quero que você atente para isso. Nesses 7 meses, o que aconteceu com a nação dos filisteus? Pragas, doenças. Agora a arca chegou no território de Israel. E ali eles viram a arca e mandaram chamar os levitas. E eles pegaram a arca e deixaram na casa de um homem chamado Abinadab. Sabe o que é triste, irmãos, com isso aqui? Sabe o que é triste? 1 Samuel 7,2 diz assim, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, que é a cidade dos bosques, tantos dias que se passaram que chegaram a quanto tempo? 20 anos. Depois que eles perderam a presença de Deus, que é a arca da aliança, 7 meses mais 20 anos, Israel ficou vivendo 20 anos e 7 meses sem se preocupar com a presença de Deus. É muito tempo, não é? Não é muito tempo, irmão? 20 anos sem sentir a presença de Deus. E Deus me fazia a pergunta e eu faço a pergunta para você. Dá para viver sem a presença de Deus? Não dá, irmão. 20 anos, irmão Fábio, vindo na igreja, cultuando, adorando a Deus, mas não sentindo nada. Louva, não sente, prega, não sente, tem oportunidade, não sente, nada. Vivendo no automático. 20 anos vivendo sem sentir nada. Anestesiado. Vamos conjecturar a nossa vida. Imagina você viver 20 anos num emprego insatisfeito. Imagina você viver 24 anos casado sem sentir nada. É triste, né, Manduce? Não é triste? É triste. Já pensou 24 anos? Ou 20 anos? Eu sou casado com a minha esposa há 24 anos, desde 1999. Sem sentir nada. Eles estavam vivendo sem a presença, cultuando a Deus em Israel, adorando a Deus de Israel, mas sem a presença. Se for para vir na igreja e não sentir a presença de Deus, estamos desperdiçando o tempo de Deus. 20 anos se passaram, foi-se o reinado de Saul, foi-se Samuel, agora Davi sobe ao trono. E quando Davi sobe ao trono, Davi conquista tudo em volta. Presbítero, Davi conquistou tudo. 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 Só faltou o quê? A presença. E Davi chega um dia e diz assim: sem a presença de Deus não dá. Eu tenho de tudo, tenho casa, tenho carro, tenho mulher, tenho ouro, tenho riqueza, tenho empregado, mas me falta a presença de Deus. Que adianta, irmão, nós temos tudo e perdemos a nossa salvação? Que adianta, pastor José, o homem ganhar o mundo, ganhar as riquezas, a fama, a glória, as palmas, e perder a sua vida eterna? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Seu corpo pode estar bem, mas muitas das vezes a sua alma está abatida. Muitas das vezes você tem problema e você deixa a depressão, a ansiedade, a angústia
adentrar o seu coração. Muitas das vezes, o seu corpo está doente, mas a sua alma não está abatida. Por isso que nessa igreja nós não vamos nunca abrir mão dos louvores da harpa. Porque está abatida, ó minha alma, espere em Deus que um dia ainda você o verá. Quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei se você sabe, mas isso só vai se cumprir na sua vida o dia que você deixar esse corpo. E você vai passar pelo vale da sombra da morte. E você não vai cumprir. Porque até agora nós não temos passado pelo vale da sombra da morte. Quando nós descermos a sepultura, a nossa alma deixa o nosso corpo. E aí, irmão, nós vamos nos apresentar diante de Deus. E nós vamos passar no vale da sombra da morte, na escuridão. A morte vai requerer a nossa alma, porque nós pecamos. Mas nós não vamos temer, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Quando Moisés morreu, o diabo veio buscar ele, mas houve uma guerra. Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para ir lá fora, viver lá fora e não sentir a presença de Deus. Porque nós não sentimos a presença de Deus só quando nós estamos dentro desse quadrilátero. Nós sentimos a presença de Deus lá no serviço. Nós sentimos a presença de Deus dirigindo, rastelando, varrendo, lavando, glória a Deus, trabalhando. Ouvindo o louvor ali, nós somos tomados pela presença de Deus. Davi tinha de tudo, mas não tinha a presença de Deus ali. Então Davi vai mandar buscar a arca. Sabe o que me deixa triste? Que quando nós queremos imitar as coisas do mundo. Olha o que diz em 2 Samuel 6,3. E colocaram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. Sabe o que é triste? É o crente e tomar conselho do mundo. Os filisteus colocaram a arca no carro novo. Eles não entendiam como carregar, mas Davi não tinha como errar. Davi deveria ter consultado quem? O sacerdote. Davi vai lá e consulta e dizem: como que a arca chegou aqui? Ó rei, colocado num carro novo, com boi novo. Ah, então é assim que nós vamos fazer. Como é que está dando certo lá no mundo? Sabe por que aquela roda gigante lá está iluminada daquele jeito? Sabe por que aquela roda gigante é iluminada daquele jeito? E as luzes ficam piscando? Quem sabe por quê? Quem que sabe? Para chamar a atenção. É para chamar a atenção. Você olha, está aqui, você vê ela piscando, você sente vontade de ir lá dar uma volta. Às vezes nós queremos, irmãos, copiar o mundo. Mas para que copiar o mundo? Para atrair as pessoas, mas as pessoas não sentirem a presença de Deus. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de você ficar na igreja 10, 15 anos, mas não haver mudança na sua vida? Qual a necessidade de você estar na igreja 20 anos, 15 anos, mas ainda judia da esposa? É ignorante com a esposa é ignorante com o marido. Qual a necessidade? Qual a necessidade de ficar na igreja 15 anos, mas quando tem uma oportunidade, vai lá e passa a perna em alguém? Já armou um laço para mim, ó. Já armou um laço para mim. Sexta-feira, trabalhei até as 4 horas e fui para a cidade pagar as contas. Passei lá no banco, o Bradesco nunca sai dinheiro daqueles caixas. Fui para a lotérica pagar com o Pix. Paguei lá 1.600 de conta com o Pix. Quando chega aqui em casa, olha o aplicativo, o dinheiro não foi descontado, mas as contas estão pagas. As contas estão pagas. Olha o laço aí. Olha o laço aí. Está tudo pago. Não saiu o dinheiro da minha conta, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer?
E ir lá amanhã. Amanhã eu vou ter que ir lá na lotérica ver por que não descontou da minha conta. Olha aí, eu estou preocupado, porque vai que desconta da coitada da caixa. Quando bater a data do vencimento, Mas vou pagar a vista, né? Então, se eu deixar pelo menos a semente crescer no meu coração, ó, vou me dar bem. Qual a necessidade de estar conhecendo a palavra de Deus e querendo passar a perna ainda? Quem faz isso é quem não tem o temor de Deus, a presença de Deus, irmãos. Mas o inimigo sempre vai armar um laço para nós. Davi toma conselho e vai fazer exatamente como o mundo faz. Dá para atrair mais pessoas para a igreja, mas nós vamos deixar de ser fiel à palavra de Deus. E Deus não se importa com multidão, Deus importa com transformação. Aleluia, glória a Deus. Pensa que é fácil estar como pastor com a esposa do lado ali? O irmão está aqui, hoje a esposa está aqui. Ela veio aqui e está aqui. Ali os casais estão aqui, essa é uma igreja de família. Não é fácil, é uma luta. É uma guerra contra a carne e contra o espírito. Tem que haver mudança na nossa vida. E não é para prejudicar, é para melhorar. É tão triste ver o casal se desfazendo, irmão. Ninguém se alegra com isso. É tão triste ver o filho ir embora de casa, brigado com a mãe ou com o pai. Essas coisas acontecem lá fora, quem não tem a presença de Deus. Nós que temos a presença de Deus, nós não podemos ver assim. Davi coloca o carro, a arca no carro e começa a levar. Quando Davi leva, não vai dar certo, né? O boi pende, a carroça pende, e o Senhor Uzá vai e leva a mão para segurar a arca. E ele morre na hora. Para nós, às vezes achamos que é injustiça. Mas Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. É melhor você sofrer as consequências agora, do que lá na frente você ter que pagar mais caro. É melhor você sentir dor, mas ser curado. Até que a nossa irmã Dulce trabalha no hospital. Muitos aqui já foi internado, ninguém quer nem tomar o remédio. Por que não cura? Porque muitas das vezes não toma o remédio. Remédio não é bom. Remédio é amargo, remédio dá trabalho, às vezes esquece, mas é o remédio que sara e que cura. Uzá tocou, foi irreverente e morreu. Sabe, irmãos, Davi se entristeceu. Aí ele chega numa casa de um homem à beira da estrada, chamado Obed-Edom, e bate palma lá. Imagina, bater palma na sua casa, chegar lá o rei, Davi, com a comitiva. Imagina como deve ser linda a comitiva de um rei. O grande rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. E Davi diz assim, ó, eu vou deixar a arca aí. Obed-Edom podia ter dito assim, aqui em casa não. O que aconteceu lá, nos filisteus, acabou de morrer Uzá, você vai deixar aqui essa arca? Ele não temeu a presença de Deus. Nós não podemos temer a presença de Deus. Nós não podemos ter medo da presença de Deus. Quando Deus se manifesta na nossa vida, Ele traz o quê? Vida. Deus não veio trazer morte. As pessoas acham que Deus só está esperando o momento de você fazer algo errado e Ele vai te matar. Não. Se você não conhece, Deus vai dar vida. João 6,62. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Quando aqui está sendo pregado, está gerando vida dentro de você. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Por isso a necessidade de uma igreja que prega a palavra de Deus.
Revelação é bom? É? Gosto, todo mundo gosta. Mas você tem que ter um pouquinho de discernimento. Dá certo? Enche a igreja? Enche. Ó, vai lá na igreja lá que você colocou o pé revelado. Mas e aí? Se não haver mudança na sua vida, o que vai adiantar, né, irmão Jorge? O que adianta? Deus vai te dar riqueza, vai dar prosperidade, mas você não sabe nem como gerir ali os R$200, os 500, os R$1.000 que você ganha. O que adianta você ganhar 1 milhão se você não consegue gerenciar 1.000? Se com 1.000 você já não consegue se manter, com 1 milhão você se mata. Com 1 milhão você se mata. Tem coisas que nós estamos vendo que está acontecendo no último dia e precisa se acontecer, por quê? Porque é profecia. Na tribulação diz que o anticristo vai fazer o quê? Milagres, prodígios, sinais, e se possível vai enganar até quem? Até os fiéis. Isso que é Cristo. Não é os que não conhecem, os que são conhecedores. Porque se cai fogo do céu, multiplica, e você não tem conhecimento da palavra, irmãos, você vai ser enganado. Você não tem que ter medo da presença de Deus. Obed-Edom é uma pessoa só, tá? Não é 2 pessoas. Obed-Edom é uma pessoa só. Obed quer dizer servo. Servo de Edom, escravo de Edom. O Espírito Santo falava ao nosso coração, ao meu coração, que cada um de nós aqui somos um Obed na vida. E nós somos servos de quem? De Jesus. Aleluia, Senhor. Nós somos servos de Jesus. A nossa irmã Jussara é serva do nosso irmão Max. O nosso irmão Max é serva dela. Irmãos, trata-se um outro para você ver. Não pode um casal tratar o outro como rival, mas como servo. Obed abre a porta da casa e recebe a arca ali. Olha só, 7 meses com os filisteus, trouxe doença. Se livra da presença de Deus. A presença de Deus estava te matando. 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Porque não é o tempo, mas é a dedicação, a honra que você dá com a presença de Deus. Glória, aleluia, Senhor. Por isso que às vezes está 20 anos na igreja e não tem mudança. Essa semana, um pastor que estava pregando lá no presídio teve um infarto fulminante e morreu. Já é triste um pastor estar lá no presídio, preso. Não poderia, se conhece a palavra de Deus, mas estava lá, deu um infarto e morreu lá. Não adianta ficar aqui 20, 30 anos aqui e não haver mudança. 7 meses na Filistéia, deu doença. 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada da presença de Deus. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom, Deus abençoou Obed-Edom em tudo que ele tinha na casa dele. Glória a Deus. Imagine lá, irmão, se Obed-Edom tinha uma dor na coluna, sumiu a dor na coluna de Obed-Edom. A mulher de Obed-Edom estava ali só reclamando, já sumiu. As vaquinhas estavam meio magrinhas, já começou, 3 meses. Olha a diferença que Deus pode fazer na sua vida quando você se dedicar exclusivamente para Ele. 3 meses só, a vida do homem transformou. Foram falar para o rei: rei, o senhor não sabe o que está acontecendo. Fala, mataram Obed-Edom. Não, rei. A arca está lá na casa dele há 3 meses e o Senhor abençoou Obed-Edom em toda a casa dele. Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós não podemos sair daqui
aqui da mesma forma como nós entramos. Não é pegar uma arca e levar lá para sua casa e falar, vai ficar lá 3 meses, que vai mudar, se a mudança não começar primeiro dentro de você. Eu poderia pegar um monte de arquinha, colocar aqui e entregar para cada um de vocês. E dizer, leva para casa de vocês, dentro de 3 meses você vai ver. Enganar as pessoas quando elas querem ser enganadas é fácil. Mas enganar as pessoas quando ela conhece a verdade, você não engana. A presença de Deus vai fazer morada dentro de você, dentro do seu coração. Glória a Deus, aleluia, eu creio. E eu tenho fé para dizer para você, se você abrir a porta da sua casa, do seu coração, esta noite, para que a presença de Deus entre, eu garanto para você, como essas luzes artificiais estão iluminando aqui, como a palavra de Deus diz, que a sua vida vai mudar. Glória a Deus, eu creio, Senhor. As bênçãos vão deixar de você correr atrás da bênção, como foi louvado aqui. As bênçãos vão correr atrás de você. Deixa a presença de Deus entrar dentro de você e vá, como foi dito aqui na palavra de Deus, aqui pelo irmão Gerson. Como ovelha muda foi levado até o matadouro. Para de dar resposta para tudo aquilo que te fere ou te ofende, para você ver se não muda a sua vida. Deixa o outro ficar falando, a raiva uma hora passa. Quem já viu uma época do ano, aqueles bichinhos saem, né, voando, eles ficam batendo na lâmpada até morrer. E cessa a confusão, cessa a bagunça. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós trabalhamos lá no município, eu, nosso irmão Gilmar. Todo dia pessoas vêm nos ofender, porque nós somos guarda municipal. E eles acham que ele me ofende chamando eu de guardinha. Né, irmão? Eles acham que eles nos ofendem nos chamando de guardinha. Não ofende. Nem se deu um tapa, nem se deu um murro. Sabe por quê? Porque nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus, aleluia, verdade. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, não estava mais no templo, nem no tempo de Jesus, mas ela estava em Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus sai ali do batismo, do Rio Jordão, o que aconteceu? O que aconteceu? O céu e o Espírito Santo ficou sobre Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Onde Jesus ia, a presença ia com Jesus. Glória a Deus. Onde Jesus pisava, o Espírito Santo estava. Agora Jesus diz, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo e vai estar convosco para sempre. Agora o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que é a arca que habita em nós, está conosco. Por isso, quando nós entramos num site que não deveria entrar, não é só você que está vendo, Deus também está vendo. Se não haver mudança, se nós continuarmos fazendo como o mundo faz, nós vamos passar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quantos anos você vai viver? Você não vai sentir a presença de Deus. E não adianta fazer campanha das muralhas que caem, do 7º mergulho de Naamã, dos 318 de Abraão. Você não vai sentir a presença pagando com o seu sangue, o seu esforço, mas você não pagando com a sua adoração. Chamaram uma vez para mim participar de uma campanha de 20 dias de oração. Falei, não vou. Porque você não sai de campanha e a sua vida não muda. Você continua o mesmo. Você continua da mesma forma. Com você eu não vou. Que adianta eu ir 20 dias num monte com uma pessoa que
que no que você viu é na vida dela não tem mudança. Vou perder meu tempo nada, viu? Vai estar para a igreja lá passado, orar. Porque não é a multidão que vai fazer você sentir a presença de Deus. É o compromisso com Deus. Olha só. Para ter comunhão de volta quando se perde, porque às vezes nós perdemos a comunhão com Deus. Perdemos a intimidade com Deus. E não vai adiantar imitar o mundo. Nós temos que imitar o quê? Jesus. Imitar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo esta noite que para nós sentirmos a presença de Deus, o que nós temos que fazer? Não como Davi fez, mas fazer como Jesus fez. Ser obediente até a morte e morte de Cristo. Olha só. A presença, quando se perde, ela não volta sozinha para casa. A arca não voltou sozinha. A arca ficou estacionada. Até Davi ir lá e buscar. Se você perder a presença de Deus, você não vai achar ela nos aplicativos do mundo. Não adianta querer ir para as festas para se preencher. Porque eu não sei se você sabe, mas esses dias eu vi uma notícia que me deixou triste. E não era para ele ficar doente, ele ficou doente. Um cantor chamado, não sei se é Cristiano, alguma coisa. Um homem que está estourado aí de sertanejo. O homem teve que separar o show e ser internado de uma criança. Zé Neto, Cristiano, alguma coisa assim. Zé Neto. Zé Neto. Dava dó de ver o homem falando. E há pessoas que arrebatam, tem aplauso, mas por dentro ele estava assim. Vamos colocar de pé. Presbítero, dia que vai louvar a Deus, esse dia que os irmãos estão louvando, vou pedir para o pastor José, está vindo aqui, vamos orar. Enquanto eles louvam, nós vamos orar por cada um. Nós vamos ungir e nós vamos orar. Nós vamos louvar e quando eles louvam, nós vamos orar. E você também vai orar e vai dizer: Senhor, e cada dia eu quero mais sentir a presença de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família. Um dia eu estava pregando tanto, irmãos, das igrejas aí, ainda não estava com mistério aqui. Chegou um momento, eu pregava 30 dias no mês, e eu estava no automático. Eu falei: Senhor, esse dia eu se não for para sentir a presença do Senhor, irmão, eu falei: não quero. Automático comigo, não. Eu só abri a boca e corri sentir a presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou na sua mão. Senhor, meu Deus,